isso. não é ruim. Claro que o Inter venceu, mas o Palmeiras perder ponto dentro do Allianz, principalmente, não é algo comum. O Flamengo não está aqui para ficar empilhando estatística de invencibilidade. O Flamengo tem que disputar títulos, o Flamengo tem que ser o bambambam, o Flamengo tem que estar na ponta do campeonato. Eu acho até que o Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras. Em relação ao Flamengo do Tite, que você disse que tem relação ao Tite poupando, mas ao mesmo tempo brigando pelo título, é um time que é muito equilibrado, esse time do Flamengo. Sim, O jogo como esse tem que ser na 10ª, 12ª, 13ª rodada, não da terceira rodada, que eu acho absurdo. Eu acho que eles nem veem isso aí, falar a verdade. Então fala, galera, vamos dar uma olhadinha aqui no que a imprensa de todo o Brasil está falando sobre essa partida aí, né? Sobre o empate do clássico, o jogo mais aguardado aí, que é entre Flamengo e Palmeiras, só que foi na casa do Palmeiras, lugar que o Flamengo não perde desde 2017. Vamos ver o que é que a imprensa falou aí bastante sobre essa partida que o Flamengo poupou, tá? O Tite poupou o time do Flamengo, pensando na Libertadores. Mas vamos ver os detalhes da partida. Será que o Flamengo jogou melhor que o Palmeiras ou não, né? Foi que faltou para esse jogo sair do 0-0. Vamos ver a partir de agora, deixamos os créditos na descrição. Pedimos a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sino, deixe o like e, claro, seu comentário, que é muito importante. Então vamos agora acompanhar a repercussão da imprensa de todo o Brasil. Por que a gente não teve esse jogo tão brilhante quanto poderia esperar dos dois principais times, clubes do Brasil hoje? Por quê, Pedro? A ideia do Abel era não deixar o Flamengo jogar no primeiro tempo. E a escalação do Tite tirava o que o Flamengo tinha de melhor para jogar. Porque você fica sem Pedro no primeiro tempo com o Carlinhos, complica. Você não tem o De La Cruz para dar um dinamismo, facilita para o Palmeiras marcar, porque é só... Como é que foi a tônica do primeiro tempo? Bola do Flamengo, Arrascaeta, falta no Arrascaeta. Bola do Flamengo, Bruno Henrique, falta no Bruno Henrique. Então, Sim. O Palmeiras picotava esse jogo, e se é estratégia ou não, o Abel pode falar, eu não acho que seja proibido, mas é uma estratégia dele de picotar o jogo, tirar a velocidade, tirar o jogo do Flamengo. Então, o pouco que o Flamengo tinha, que era Bruno e Arrascaeta, o Palmeiras chegando muito, travando muito. E quando você tem um Carlinhos... Mas do outro lado tempo, tinha isso também? Quando o Endrick pegava a bola, o Flamengo picotava ou não? Eu acho que tinha muito mais do outro lado. Do lado do palmeirense. E uma coisa também que explica que não é só falta, pra gente não ficar só no debate de falta, que eu acho que vai ser muito falado. Foram 37 faltas no jogo, 14 faltas cometidas pelo Palmeiras só no primeiro tempo, mas eu acho que tem uma situação também de ordem tática. O Flamengo tem dificuldade para sair jogando quando pressionado, então você acaba tendo bem e você acaba tendo menos a bola chega com menos qualidade. O que você faz? Chicão, bola para frente, bico para frente, bola longa. O Carlinhos não é o Pedro, não é o cara que vai prender essa bola, esperar alguém passar, não é o cara que quando a bola está um pouco mais travada, só tem o Arrascaeta no meio, ele não vai sair para dar jogo no meio de campo. Por 2 ou 3 vezes, a gente foi aquela sensação, a gente até comentava, né? O jogo está melhor para o Flamengo no segundo tempo. Por 2 ou 3 vezes, assim que o Pedro entra, ele já arrasta o Murilo lá no meio de campo. Então ele arrasta o Murilo, abre um clarão, por ali entra o Arrascaeta, depois entra o Gerson, depois entra o De La Cruz. Então, essa característica do Pedro também, sem bola, ou de ir buscar essa bola no meio de campo e dar a opção de jogo, muda a dinâmica do segundo tempo. Não tinha isso no primeiro tempo. Então, você ter o Carlinhos te gera menos jogo, você não ter o De La Cruz, a tua dinâmica de meio de campo fica comprometida, só o Arrascaeta muito bem marcado pelo Palmeiras. E quando o Palmeiras trava a saída de bola, e não é só o Palmeiras, quando qualquer time vem travando a saída de bola do Flamengo, o Flamengo tem problema para sair jogando, Bruno. Hoje, esticando a bola, não tinha o Pedro lá na frente. Então, explica o primeiro tempo tão travado, uma melhora no segundo tempo, mas longe de ser aquele Flamengo que a gente acha que pode jogar ainda. Mas de um jogo muito mais vertical no Vamos ver os números, Natália, só para vocês comentarem. Então, são os números da partida. E aí, claro, eu quero entender da Natália e do Mauro por que, então, um jogo sem nenhum gol, né? Olha, a posse de bola ficou bem dividida, mas a vantagem rubro-negra. Finalizações, o Palmeiras com mais. As certas, aquele número que o Mauro Naves trouxe pra gente. Só uma do Palmeiras, aquela do Flaco. Também sem perigo algum, né, Mauro? Sim, sim. E 3 do Flamengo, sendo uma no primeiro tempo e 2 no segundo, quando o Flamengo dá aquela impressão de melhorar. E melhora mesmo, né? Se você trocar Carlinhos por Pedro, você já sente uma melhora. E no final ainda tendo o De La Cruz, mas aí, ó. Grandes chances, 1-0, cruzamentos 3-0. Mais, né? E os duelos vencidos, aí o Flamengo venceu mais duelos. Então, por que esse 0-0? Natália e Mauro? É a escolha dos técnicos, porque os homens realmente de defesa foram melhor. Certamente a gente vai ouvir daqui a pouco as entrevistas e aí certamente os dois técnicos vão falar do calendário, porque vem de jogos desgastantes e meio de semana tem Libertadores. A que vocês atribuem, então, esse jogo que decepcionou vocês? Não dá para colocar só na conta do calendário, não, Bruno. Hoje nós fizemos o jogo de Aston Villa e Bournemouth. O Aston Villa jogou um jogo no meio de semana da Conference League. Difícil, foi para os pênaltis.
só foi alterar o Unai Emery aos 88 minutos e o time correndo o tempo inteiro. Então, assim, não dá para reclamar só de calendário. Isso aí é reclamação ano após ano. Acho que tem muito do que os times não conseguiram jogar. Mas é que aí, nesse Palmeiras e Flamengo, tem uma tensão que no Aston Villa e no Bournemouth também não tem, né? Não, mas eu tô falando da questão da intensidade de jogo. Não dá só para colocar na conta do calendário. Se toda vez que a gente for... A gente tá no começo da temporada. A gente não chegou nem no meio do ano ainda. Se toda vez que o jogo for ruim, das duas, talvez, principais equipes das competições, né, das que a gente espera mais tecnicamente, a gente for colocar na conta do calendário, a gente então vai esquecer qualquer tipo de coisa. Mas o calendário, eu acho que influencia na escolha dos treinadores, no do Tite, no caso do Pedro, eu acho que, obviamente, o Tite vai falar isso. Também. De La Cruz, ele precisa segurar. Mas o time do Flamengo não estava ruim em campo. Poderia, tecnicamente, render mais. O Palmeiras, com o time que tinha em campo, poderia, tecnicamente, render mais. Eu acho que passa muito pelo que o Pedro falou. Acho que tinha muito mais medo de perder do que propriamente a vontade de vencer, porque os times foram muito burocráticos em boa parte do primeiro tempo. O primeiro tempo ele é travado e não me parece, Bruno, dentro da sua pergunta, que os times estavam incomodados com isso. O Palmeiras estava confortável no primeiro tempo. Estava tudo tranquilo. Ele entra em campo para tirar a velocidade de jogo, bola do pé do Flamengo. Porque se você tem uma Arrascaeta do outro lado, você quer tirar a bola do pé da Arrascaeta. Se você tem o Bruno Henrique do outro lado, você não quer dar campo para o Bruno Henrique. O Palmeiras tirou o campo do Bruno, ele foi quem tentou alguma coisa ainda, aquela bola que a gente viu nos melhores momentos, a finalização do Luiz Araújo. Tem muito mais um desmarque ali do Luiz Araújo que chega na frente da meia-lua, o Bruno fica carregando, no tempo só acaba dando dele, chute fora da área, Everton tira. Então, ele tira muitas vezes o campo do Bruno Henrique, ele não dá espaço para o Arrascaeta e ele ainda assusta em bola aérea alguma coisa. Me pareceu um jogo que o Abel idealizou no primeiro tempo, então ele não estava desconfortável. E o Flamengo sabia que não era o Pedro em campo, sabia que o De La Cruz não estava em campo, que talvez não tinha como exigir muito mais do Carlinhos ali, tanto que ele é sacado no intervalo. No segundo tempo, sim. Eu acho que o flamenguista, quando ele olha para o segundo tempo, ou o Tite, o torcedor que estava no ar, o torcedor que estava em casa, quando ele olha para o segundo tempo, ele fala: Palmeiras em algum momento não tinha o fôlego do primeiro tempo, a gente em algum momento teve volume que não teve no primeiro tempo, poderíamos ter feito. Sim. Fica a sensação, e o palmeirense poderia ter não se dando lá do gol do Moreno, poderia uma bola aqui, ali, outra, mas o empate foi o que se buscou. Quando você entra em campo, buscando não deixar o time jogar e tá a sua feição ali, e o Flamengo, quando opta por descansar, a gente vai ter que ouvir o Tite, eu não acho que tem problema, se o calendário está pedindo isso, eu acho que o debate talvez tivesse que ser anterior. Por que você não programou para ter talvez os dois principais jogadores ao lado do Arrascaeta? Ele programou para ter o Arrascaeta nesse jogo, né? Mas eu não sei se você poderia ter programado, por exemplo, ter o De La Cruz e o Pedro, mas aí é uma concepção do Tite. Sim. E ele esticou a corda nos outros jogos. Estreia de Brasileiro, que era muito importante. Segundo jogo contra o Nova Iguaçu, porque era para levantar a taça. Jogo contra o São Paulo, porque era muito importante. Ele foi esticando e tem um jogo de altitude. O próprio número de jogos do Campeonato Carioca em que ele utilizou o time principal. Talvez não precisasse tanto. O Carlinhos não está inscrito. Os jogos mais normais que não fossem clássicos, né? Olha, eu acho que o único que justificaria ele ter realmente mexido muito na equipe, que ele não mexeu, é o segundo jogo. Mas é que é o jogo da final, né? A taça. Tudo bem, mas ali não precisaria. Era uma questão institucional, que a gente até falava durante a semana. O Flamengo tinha uma preocupação muito grande de levantar uma taça. Sim. O time principal estar em campo, não ser uma coisa de 3-0 na ida, 1-0 derrota na volta. Então, aquilo ali foi um projeto do clube. Não, agora, acho que ali justificava. Hoje, dentro do que o Pedro está falando, é o que eu penso. Eu não imagino que o Tite e o Abel tenham sentado para montar o jogo pensando como é que nós vamos ganhar do outro. Não, é como nós não vamos perder. Ou seja, quais são as armas do adversário? Essas. Isso que o Pedro está falando, eu acho que é o que aconteceu. Vou segurar o Flamengo aqui e o Flamengo... Primeiro eu não perco, né, Mauro? Depois eu vejo. Exatamente. Então, mas, Mauro, quando os dois técnicos, o Tite primeiro, o Tite eu acho que é o primeiro a tomar a iniciativa para querer ganhar o jogo. Sim. Quando ele coloca o Pedro, quando ele coloca o De La Cruz... No segundo tempo já, né? Então, no segundo tempo. Eu acho que o Tite toma a iniciativa. De acordo. E depois, o Abel demora um pouquinho, mas ele também toma uma iniciativa para ganhar o jogo, não toma? Ele reage ao que ele perdeu de campo. Exato. Mas eu acho que é mais aí não mostra que os dois queriam ganhar? Não, mas aí é mais... O do Abel eu vi mais como uma reação aos movimentos de peça do Tite, pensando no Tite ali colocando... Não, peraí, vou colocar meus principais jogadores aqui que não jogaram porque eu preciso do resultado, quero o resultado, não preciso, mas quero o resultado, e o Abel reagindo a isso. E para mim o Abel mexeu mal. O Gustavo Gomes fez uma partida horrorosa. Perdeu todas as divididas com o Bruno Henrique. Não vem bem. Não vem bem. E aí, ao invés dele deixar o Mike, que estava jogando bem e sendo a cara aguda ali pelo corredor pelo lado direito, tinha acertado uns 2 cruzamentos, ele saca o Mike e entra com o Marcos Rocha para frear a movimentação do Bruno Henrique. Era só isso que dava para fazer?
Acho que dava para pensar numa outra situação. Ah, o Estevão é novo, mas é menino, é para ir para cima, é para ter a ousadia ali, segurar um pouco também, frear um pouco as descidas do Flamengo, porque chegou um tempo no segundo tempo que o Flamengo estava muito intenso ali na velocidade. Ele percebeu que o meio de campo não seria a vez de fazer, porque estava muito congestionado, um jogo muito truncado pelo meio de campo, começa a abrir o lado de campo e acelerar mais o jogo. Aí a reação do Abel, acho que demorou e não foi, talvez, a melhor opção. Eu acho que o Tite, no segundo tempo, percebeu que dava para ganhar. Ele começou, primeiro, vou tentar não perder. Aí, diante do que aconteceu no primeiro tempo, aí ele mexe para falar, acho que dá para ganhar aqui dentro, vou para cima. Vou colocar o que eu tenho de melhor aqui, que eu poupei, já poupei um bom tempo. Um foi o tempo todo, que foi o Pedro, né? O outro foi um pouco menos, né? O De La Cruz já entra com um pouco... Inclusive, essa falta aí era uma grande expectativa. Essa falta me chama a atenção no seguinte detalhe. Você vê que 3 jogadores do Flamengo ficaram ali, esperando para bater. Arrascaeta, De La Cruz e o Léo Pereira. E normalmente era uma falta que, em tempos normais, bateria o Arrascaeta. É o cara que, né? Mas agora, depois do golaço que fez o De La Cruz, com a chegada dele no time, do jeito que ele tem jogado, o próprio Arrascaeta entende que, de repente, vão deixar isso para o De La Cruz. Ele entrou aos 31, Mauro, o De La Cruz, no segundo tempo. Então, pois é. Então, ele jogou pouco tempo. Jogou menos do que o Pedro. Bem menos do que o Pedro, que entra no intervalo. Botar o Gabriel Menino ali, vai mudar o quê no Palmeiras? Não. Ele só começa a mudar depois com o Estevão e Lázaro. Antes ele coloca o Rony, certo? No lugar do Flaco? Isso, no intervalo. Tá, agora eu quero fazer uma provocação a vocês. Você não é disso? Você não é provocante. Mas hoje eu tô provocativo. Hoje eu tô provocador. Não, porque eu tô pensando o seguinte aqui. Se a gente for falar de 2 dos melhores treinadores do futebol brasileiro, dos melhores elencos, a gente nem vai discutir. A gente vai falar de Tite e Abel e falaremos de Palmeiras e Flamengo. Sim. Se a gente levar isso para o universo europeu, a gente vai falar de Guardiola e Ancelotti, ou a gente vai falar de Guardiola e Klopp. E, recentemente, a gente viu esses confrontos e foram todos confrontos mágicos, com gols e muitos gols. E se quiser descer um pouquinho a prateleira e falar de Bayern e Arsenal, é a mesma coisa. Ou de West Ham e Leverkusen, é a mesma coisa. O melhor que a gente tem é isso que a gente viu hoje? Você acha o Ancelotti primeira prateleira? Acho. Como o Real Madrid jogou no mata-mata? Mas, tudo bem, mas foram quantos gols? Então, mas hoje, por exemplo, se o Bruno... Eu acho que o Bruno tentou jogo. Tudo é estratégia. O Bruno Henrique, por exemplo, para mim, tentou jogo. Sim. Foi quem mais tentou jogo, fica na prateleira de destaque de um jogo, para mim, que foi muito abaixo. Mas foi um cara que finalizou mal. Decidiu mal. Escolheu errado algumas bolas. Então, assim, tivesse entrado uma bola do Bruno, ou tivesse entrado uma finalização do Endrick, por exemplo, eu acho que teve muito hoje de individualidade também. Decisão do Abel de travar jogo do Flamengo, decisão do Tite de poupar o Pedro no primeiro tempo, buscar o placar no segundo e não ter conseguido, e erros de finalização também. Porque eu acho que se uma bola aqui entra, você ia provocar um outro movimento de outro time. Aí acho podia ser o 4-3 da Supercopa. Não sei se ia ser o 4-3, mas ia ficar uma coisa mais franca do que foi aquele primeiro tempo. Então, para mim, teve também problema de finalização. Então, tem uma bola questão do Endrick, frente pro gol, se eu não me engano, que ele chuta... Não é aquela finalização que a gente espera do Endrick. Um exímio finalizador, do próprio Gabriel Menino da também, idade. Né? Então, assim, eu acho que teve a ver também com preocupar primeiro em não perder para depois tentar pensar como poderia ganhar ao longo do jogo. E teve também, para mim, erro tarde, pouquíssimo inspirada de jogadores de mais qualidade. A Arrascaeta está muito travado. Toda a bola do Palmeiras chegava na Arrascaeta, chegava no Bruno. Mas em algum momento você está sempre com a sensação que ele pode tirar um coelho da cartola. Sim. Uma finalização. Essa bola não entrou, a bola do De La Cruz não entrou, o Pedro esteve em campo, a bola não chegou para que entrasse. Então, para mim também teve erro técnico individual de quem deveria fazer esse papel aí dos muitos gols que você fala. Dentro da sua provocação, você quer dizer que se o inglês for assistir esse jogo, ele que está acostumado a ver o que vê por lá, e falarem para ele, olha, são os 2 melhores lá da América do Sul. Sim. Se bem que tivemos o Boca e River hoje muito bom, hein? Verdade. Espetacular. Mas que normalmente o Boca está são as 2 melhores equipes mesmo. O Boca está em baixa e tal. Então, mas assim... E mais investimento. Mas o jogo em si foi muito bom também de Boca e River e tal, mas em geral, assim, os 2 melhores lá da América do Sul fizeram esse jogo aí. Você quer dizer que eles não vão gostar, né? Perto do que eles estão acostumados a ver. Eu acho que não vão, não. Não, acho que não vão, mas a gente não tem dúvida que continuam sendo os 2 melhores e os 2 favoritos aos títulos da temporada. E vão oferecer bons jogos ainda esse ano. Vão, acho que uma característica, exemplo, se você me permite, não sei se os colegas concordam também,
a gente viu, principalmente meio de semana na Champions, muito jogo franco, jogo aberto, de mata-mata. Hoje, o Flamengo dorme tranquilo, apesar de não ser uma atuação, sabe, uma senhora atuação. Mas às vezes o mata-mata é o que deixou o jogo mais tenso. Não, depende, o primeiro jogo. Segundo jogo de mata-mata, você vê muita coisa aberta. Então, eu acho que também tem uma característica. O Flamengo hoje pontuou e tem a mesma pontuação do primeiro colocado. Vai ficar ali, talvez, em segundo por saldo. Entendeu? Então, tem isso. Empatou com o Palmeiras fora de casa. Pouca gente, talvez. Flamengo não é claro ruim. que intervenceu, mas o Palmeiras perder ponto dentro do Allianz, principalmente, não é algo comum. Então, assim, acho que isso também ajuda. Mas o fato é que o Palmeiras fez 2 jogos seguidos em casa contra 2 adversários diretos e fez 1 ponto. A gente está falando da questão do... O Pedro chamou a atenção da questão da eficiência. E aí, só uma coisa, desculpa, Natália. O Veiga... Depois a gente fala do Veiga, vai. Não, o Veiga também chama atenção o quanto ele anda sumido, né? Ele tá cansado, hein? Comentávamos, inclusive, lá na redação, enquanto assistíamos o jogo, o quanto não se ouviu o nome dele durante a transmissão. Muito pouco participativo, muito apagado. Passa também por aquilo de postura defensiva, mas passa também do jogador que tem o tamanho que ele tem dentro do funcionamento do que é o Palmeiras aparecer mais para o jogo. Agora, a gente fala, o Abel ele vem chamando a atenção o quanto o Palmeiras perde em vários jogos, em que tem mais volume de jogo, em que tem muita ação produtiva, em que está muito perto da área e não consegue ser efetivo. Sim, sim. O Palmeiras vem sofrendo com isso já no final da temporada passada. Mas hoje ele não criou para isso, Natália. Mas teve 11 finalizações. Você acertar uma só? Isso passa também por você ter um poder melhor de Mas em que condição o Palmeiras finalizou? Acho que ele não teve condições reais ali de finalizar. E passa muito, a meu ver, pela boa atuação também. A gente espera um Flamengo melhor com bola. Mas sem bola, se eu olho para a linha defensiva, me agradou muito. Os dois zagueiros do Flamengo. Né? Muito. E aí passa também o Veiga. Fez uma partida absurda. Quando o time do Tite, que ele pode ter muitos problemas ao longo da temporada, mas ele vai ser sempre um time de ceder pouco espaço ao adversário. Por isso o Palmeiras, acho que o Bruno cita isso, não tem tanta tranquilidade para finalizar. Sempre um chute mascado, uma bola de longe. Esse tipo de chute, ó. Tá marcado. Tem duas ali. Então o que acontece para mim isso explica um pouco, a gente conversava ali na redação durante o primeiro tempo, a sensação de que o Veiga está mais uma vez apagado. O Inter blocadinho, fechadinho, sem espaço... Ele não aparece. O Veiga não cria espaço. Ele precisa ter o espaço para atacar e para utilizar bem esse espaço. Hoje, se o Flamengo bloca ali também, protege a sua área e defensiva bem, não tem o espaço para o Veiga trabalhar. Ele não é um jogador como o Arrascaeta, que no mínimo espaço ele vai arranjar um drible, vai rabiscar, vai te gerar alguma situação. Ele precisa do espaço, ou para atacar, ou para correr, ou para chegar com a bola, ou para receber de alguém para finalizar, finaliza muito bem. Então, quanto mais blocado tiver essa defesa adversária, quanto menos espaço o Veiga tiver, a gente vai ficar com essa sensação de que o Veiga está mal, que ele está sumido. E o Flamengo, com toda essa constelação que montou, assim, qualquer que seja o jogo, mesmo o Palmeiras aqui em São Paulo, o Flamengo tem a obrigação, e aí é uma questão de índole, a obrigação de tentar ir na jugular do adversário. Se vai dar certo ou não, se ele vai perder ou não, isso é uma outra coisa. O Flamengo não está aqui para ficar empilhando estatística de invencibilidade. O Flamengo tem que disputar títulos, o Flamengo tem que ser o bambambam, o Flamengo tem que, estar na ponta do campeonato. E por isso que eu digo, Piperno, que a imagem e semelhança do treinador. A gente já viu essa história na seleção brasileira. Claro. Que ficava se vangloriando de, me dei bem nas eliminatórias, ganhei lá da seleção do Bambala, do Arimateia, chegou na Copa do Mundo, caiu para 2 seleções em quarta de final de segunda prateleira da Europa. Tem que parar com isso, Piperno, sabe? A estatística tem que servir o cara, mas o cara não pode estar subserviente à estatística, e é isso. Aí chega o cara lá da fisiologia e fala o seguinte, olha só, não pode bater 10 vezes com a perna direita porque na 11ª ele vai se machucar. Não, então poupa. Olha só, ele não pode sentar com a nádega esquerda com 45 graus, porque se for de 45 para 50, 60, ele não vai conseguir mais sentar no avião. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso, vamos olhar futebol. O que o futebol do Tite trouxe em 2024 até agora? Invencibilidade, qualidade, brilho, encantamento, nada disso, Piperno. É uma frase sobre estatística, hoje em dia certamente meio politicamente incorreta, mas é do tipo de coisa que o Vampeta gosta. Essa é atribuída aí ao Roberto Campos, o avô, né? Ilustre, intelectual, refinado e tal. Aí, Vigília, dizia que estatística, Vamp, estatística é algo que mostra tudo, é como biquíni,
mostra tudo, mas cobra o essencial. Meu caro Pedro, você poupar para jogar contra o Bolívar na altitude, para mim é algo que me incomoda. Absurdo. Que é assintoso. E eu quero ver, e estou torcendo para isso que não aconteça, viu, torcedor do Flamengo? Mas quero ver se o Flamengo perde na altitude para o portentoso, gigante, enorme, imbatível, colossal Bolívar. Qual vai ser a justificativa do técnico Tite? Já está pronta. Jogamos a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, dificuldade de adaptação, estamos indo para Santa Cruz de la Sierra e chegando em cima da hora de La Paz para sentir menos os efeitos da altitude. Ora bolas! Se vai perder ou se pode perder na altitude, por que não bota o time principal hoje? Por que começa jogando com Carlinhos, que veio do Nova Iguaçu outro dia? O De La Cruz, indubitavelmente... Pode abrir o glossário aí, pode abrir o dicionário. Indubitavelmente, é o melhor jogador no meio de campo do Flamengo. Com todo respeito, o Jorge de Arrascaeta. É o cara do área a área, box to box. E ele começa no banco de reserva para entrar faltando 15 minutos. 15 minutos para terminar o jogo. Foi um fiasco. Foi decepcionante. Pode botar na conta do seu Abel, pode botar na conta do seu Tite. Sendo que o Tite, espero que ainda não esteja com a desculpa pronta na próxima quarta-feira. Senão vai ter cornetado, senão vai ouvir bastante, viu, Pedro? E o Tite que mexeu na escalação, no meio das duas finais do Campeonato Carioca, um placar 3-0 pro Flamengo, né? Diante do Nova Iguaçu. E aí teve o Milionários no meio do caminho, né? E ainda preservou atletas e tudo mais, de olho no segundo jogo que já estava decidido. Agora, mais uma vez, tem o Palmeiras. Cara, é o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E aí tira Pedro e De La Cruz, deixa no banco de reservas essa dupla. E tem mais, o Bolívar, vocês não sabem, ou alguém arrisca dizer, o time que eliminou o Bolívar do Campeonato Boliviano. Falou essa semana, você falou o nome, né? Nome engraçado. Fala aí o nome. San Antônio Bulo Bulo. Foi o time que eliminou o Bolívar no Campeonato Boliviano. Bulo Bulo. É jogar Libertadores e cair contra o Corinthians. Gabriel Dias apostou dinheiro, hein? Bulo Bulo. E Gabriel Dias ainda apostou dinheiro nesse jogo e ganhou, hein? Ganhou dinheiro, hein? Apostou no Bulo Bulo? Apostou no Bulo Bulo. Foi depois da terça-feira lá, da festa do Vampeta lá. Gente, eu acho que você não sabe. Fazer uma aposta. Eles empataram com o Bolívar lá na casa do Bolívar, né? E, aliás, eles ganharam o primeiro jogo em casa por 1-0 e depois na casa do Bolívar só seguraram o empate 1-1. Bulo Bulo eliminou o Bolívar, próximo adversário do Flamengo. Eu tenho certeza esse time aí que o sabe, Tite está criando expectativa e que está poupando jogadores, Viga. Tenho certeza que você não sabe, mas a província de San Antônio, lá na Bolívia, é rica beça, sabia? Tem gás para dedéu. Lá no passado já teve até confisco de ativos da Petrobras, a empresa brasileira, mas enfim. Beleza, hein? Rapaz. E de análise do time, ganha análise até da cidade. O Rodrigo Viga também é cultura, né? Fazemos de tudo, né? Tipo palha de aço, 1001 utilidades. O meu caro Pedro, eu acho que eu vou repetir, bater numa tecla que eu venho falando há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan. Eu estava dizendo que eu queria ver o Flamengo sendo testado. Foi assim contra o São Paulo, foi uma vitória xoxa. Quando eu cheguei em casa, eu tomei até um puxão de orelha do meu filho, do Gabriel. Não, jogamos uma barbaridade. Eu falei, então a gente estava em Maracanãs diferente, Gabriel, porque eu acho que o Flamengo jogou ali o suficiente para ganhar do São Paulo. Hoje não fez muita força para ganhar do Palmeiras, tem o Bolívar, depois tem o Botafogo. Acho que o Flamengo ainda está, já que a gente falou de gás, o Flamengo ainda está ali engasgando, ainda não engrenou e continua deixando dúvidas, lacunas e interrogações na cabeça do seu torcedor. Vai perder pouco, como disse o Vampeta, mas será que vai ser um time decisivo, vai ser um time vitorioso? Competitivo vai ser porque é o mais rico da América do Sul, então não tem como não ser. Mas, além de não ser um time brilhante, não ser um time encantador, acho que ainda não é um time pronto. E aí que mora o perigo. Por enquanto, pontos corridos, beleza. Mas quando chegar na fase de mata-mata, meu caro Pedro, pega um desse aí, cujas estatísticas falharam, que não conseguiram observar, né? A Valência com o dedo mindinho esquerdo, com o cílio do olho direito, com ali a cárie dentro da boca, e aí a vaca vai pro brejo, viu, Pedro? Cara. Eu acho um desperdício tão grande. O Alisson está falando aqui que não era jogo para poupar.
É verdade, concordo. Assim, para um ponto de vista, o Adilson está falando aqui, para o ponto de vista do campeonato, é um bom resultado, claro que é. Empatar com o Palmeiras no Allianz Parque é um bom resultado, mas fica aquele gostinho de que, pô, que coisa, sabe? Que desperdício, né? O Matheus Souza até falando, mas o técnico é o Tite, e é isso aí, o Tite, né? Eu sei, cara, eu sei que acontece isso. O Adilson está falando aqui, esse tipo de comentário é só para inflamar a torcida. De forma nenhuma, cara, não tem nenhuma vontade de inflamar torcedor nenhum. Aqui a gente faz análises sérias, sem gritaria, sem nada. E alguns jogadores estão bem abaixo. O pessoal está falando muito aqui do Arrascaeta, né? O Arrascaeta jogando nada, né? Tá jogando nada faz um tempo já. O François Silva está falando aqui sobre o Bruno Henrique. Eu não achei o Bruno Henrique mal, não. Eu achei que o Bruno Henrique foi um dos melhores do Flamengo até. Achei ele um dos melhores. O Bruno Henrique foi valente. O Bruno Henrique ganhou vários duelos do Gustavo Gomes. Então, o jogo foi horroroso, cara. Né? Eu vou botar aqui na entrevista coletiva do técnico Tite para a gente... o Murilo Matias está falando aqui, meu grande amigo Murilo Matias. Jogo ruim, mas ótimo resultado. Concordo com você, cara. O jogo, assim, se a gente olhar para o jogo, foi um horror. Mas o resultado foi muito bom. Um empate com o Palmeiras fora de casa. Né? E o Palmeiras fez mais faltas do que o Flamengo. Né? Isso não foi falado. O Palmeiras foi mostrado, mas isso tinha que ter sido enfatizado até na transmissão. Né? O Frederico Campeão está falando aqui do Carlinhos, o novo Lelê. Não, o Carlinhos é fraco, cara. A gente já tinha falado isso. Não é jogador para o Flamengo. Não é jogador para o Flamengo. Né? Cláudio Paiva está falando aqui, como toma cartão pro Gar. Toma muito cartão, toma cartão todo jogo. Né? Eu também acho, François, que era para começar com o Pedro e De La Cruz. Eu não entendi essa questão, não. O De La Cruz joga muito, cara. O De La Cruz joga demais. Ele entrou bem demais na partida. Entrou bem pra caramba no jogo. Por que não começou? E saísse depois, de repente, para a entrada do Gerson, né? O Tite adora o Luiz Araújo, mas não coloca os melhores para jogar ali, né? Eu também acho, Thales, o Palmeiras picotou muito o jogo, mas o Flamengo também não se aproveitou muito disso, né? Das faltas, tal. O Thiago faz um comentário aqui interessante, cara. Que nível de bola subterrâneo. Esse é o futebol das duas principais equipes do país. O Tassiano Fernandes está falando que o Flamengo deixou de ganhar o jogo. Eu não acho que o Flamengo tenha apresentado futebol, a não ser ali na reta final do segundo tempo, nos últimos 20 minutos. Eu acho até que o Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras, mas nenhuma das duas equipes, na minha visão, apresentou futebol para ganhar o jogo, não. Tá? O Palmeiras bateu muito para matar a jogada. Eles podem tudo. O jogo todo foi com bola levantada na área, né? Principalmente dos goleiros, né? Os goleiros chutando lá para frente. Muito obrigado a todo mundo que está ligado junto com a gente. Tem os melhores ou os piores momentos do jogo, o que não importa também. Apesar dessas duas equipes serem as equipes... Eu acho ridículo isso, o estádio tão bonito com o Allianz Parque, né? Teve o show do Belo lá. Bom, que às vezes é bom você ser corno, às vezes, porque aí você faz umas músicas boas, né? Aí você chora, tem aquelas coisas todas, mas o Belo é um monstro. A verdade é o seguinte, pelo esse resultado de 0-0, talvez quem fique mais contente, Marília Ruiz, Lívia e também Salve, é o Bragantino, o Atlético que ganhou, né? Qual a visão desse jogo e esses melhores momentos em relação ao jogo? E que, por sinal do Flamengo, o Bruno Henrique foi o melhor jogador. Concordo. No primeiro tempo, acho que ele era o jogador mais agudo, mais diferente. Foi um jogo em que as defesas foram... Né, um jogo truncado, era falta, cartão, falta, cartão, falta no primeiro tempo. E se teve uma nota dissuante no primeiro tempo, essa nota foi o Bruno Henrique e não foi o Ender que jogava em casa. No segundo tempo, eu já acho que o Fabrício Bruno se destacou mais no Flamengo. Acho que ambos os times, né? Todo mundo fala que o campeonato de pontos corridos, que 800 e 1000 rodadas, todos os jogos valem 3 pontos. Mas é muito cedo realmente no campeonato a gente vê um jogo que a gente vai considerar
uma das finais do campeonato. Acho que o Flamengo, como já tinha avisado anteriormente, para não frustrar os torcedores, entra em campo com muito menos daquilo que ele poderia oferecer. No meio de semana não teve o Arrascaeta, hoje teve o Arrascaeta, mas não teve o De La Cruz. Mas a formação tática sem o De La Cruz ainda peca. O Alan não entrou tão bem hoje como já tinha entrado em outras partidas. Taticamente foi bem, mas do ponto de vista plástico, que é o que espera acho que essa foi a grande chance. A cabeçada do Murilo foi assim, excepcional. Acho que na bola parada o Palmeiras tinha algum brilhareco no primeiro tempo e o Flamengo... Algum quê? Brilhareco. O Flamengo tinha tentativas de jogar. O Palmeiras tinha faltas alternadas no Arrascaeta, assim que ele pegava na bola tinha falta. E aí a criatividade do Flamengo não apareceu. Um pouquinho com o Bruno Henrique. No segundo tempo, quando jogadores um pouco mais cansados e uma outra formação tática com as mudanças, o Flamengo chegou até mais. O Pedro teve uma chance, mas deu um passo a mais e perdeu a bola. Eu acho que o empate foi justo, porque nenhum dos dois goleiros fez muita coisa, a não ser o Everton empurrar o Bruno Henrique e o Bruno Henrique encurtar o Everton no final do primeiro tempo. O Everton foi em cima do Bruno Henrique, já tinha um lance antes, uma cotovelada do coisa, mas isso aí é coisa de... E o árbitro já tinha avisado que ia acabar o jogo naquele momento. Já ia pedir a bola, ele pedindo a bola para acabar o primeiro tempo. Dá nem para ter polêmica nesse Não, mas nem tem mesmo, a verdade ele tem que falar a verdade. Em relação ao Flamengo do Tite, que você disse que em relação a ele deixar o De La Cruz, deixar esses jogadores... o que você pensa em relação a isso? E outra coisa, terceira rodada também, eu acho que o cara que faz a tabela, o cara é tão sem noção que um jogo como esse tem que ser na 12ª, 13ª rodada, não da terceira rodada, que eu acho absurdo. Eu acho que eles nem veem isso aí, falar a verdade. O que pensar do Flamengo, até em relação ao Tite poupando, mas ao mesmo tempo brigando pelo título, e é um time que é muito equilibrado, esse time do Flamengo. Sim, eu acho que quem fez a tabela pensou talvez no segundo turno, no final do campeonato, não no início do campeonato, né? Lá na reta final você tem um Flamengo e Palmeiras, quem sabe, brigando pelo título. Faltando 3 rodadas para acabar, pode ser aí o Não, mas vai ser na terceira rodada do retorno, não vai ser faltando 3. Verdade, né? Igual. 22ª rodada de 38. É verdade, eu confundi aqui, ou seja, é burro igual. Eu fui tonta, me confundi aqui. É um pecado quando a gente fala, Neto, assim... Eu erro todo dia. Eu inverti, eu converti, erramos todos. É um pecado quando você fala assim, o Tite poupou, não pode poupar, quando ele tem um elenco riquíssimo como ele tem, né? Você reclamar que não colocou o De La Cruz, mas tem ele colocou... Tem uns caras ricos que às vezes não gostam de jogar. A Arrascaeta, né? Tem uns caras ricos que às vezes não gostam de trabalhar. Opa, tem... E às vezes seria melhor colocar uns pobres no campo, os caras que correm mais, em determinados momentos, tem que entender, não sei. Tem hora, mas assim, é difícil você reclamar, né? Não teve De La Cruz, mas teve a Arrascaeta. Mas é porque com o De La Cruz tem funcionado. E se tem funcionado, eu acho que na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Palmeiras, eu acho que vale você arriscar um pouco mais. E aí você pensar em inverter no jogo de Libertadores. É confronto direto. Eu acho que o Tite peca um pouco nisso. Quando entra o Pedro não é um cara que leva bem, aceita bem esses chutões que o Flamengo ficou tentando dar para a bola chegar lá na frente. Mas é um jogadorzaço. Não, o Pedro mas só que a forma que a bola tentava chegar nele na base do chutão, né? Tu acho que não é a bola, não é a característica do Pedro. Eu até entendo no jogo como esse, um jogo mais difícil dos dois times que marcam muito pelos dois treinadores. Deixa eu só chamar a Gabi. Vamos lá. Boa noite, Veneno. Boa noite. Jogo fraco demais, concordo. Sobretudo no primeiro tempo. Fala, Venê, disse o Bruno Rosa. Jogão, acredito que o Bruno Rosa esteja de ironia. BH é reserva. Vocês são muito doidos, cara. Vocês são muito doidos, cara. Até 4 horas da tarde, BH era unicórnio. Ia destruir o jogo. Ia acabar com o Palmeiras. Aí, depois do jogo, BH é reserva. Cara, olha só, para. Vocês são muito emocionados. Também não dá para fazer... definir se o jogador é reserva ou não diante do jogo contra o Palmeiras. Um jogo extremamente difícil, gente. Jogou bem, achei um jogo muito disputado. Eu discordo. Para mim, não achei disputado de maneira negativa, né? Foi um apelado o jogo. Cadê o Flamengo do Tite? Tá aí, gente. O Tite é isso, tá? O Tite é isso. Ele é pragmático. Eu não gosto de chamar o Tite de retranqueiro. Ele é pragmático. O Léo Pereira matando todas as jogadas é muito vergonhoso. Bruno Henrique, pelo amor de Deus, não acerta nada. Um passe do lado, o cara erra. Sangue de Cristo tem poder. Que comecem as reclamações, disse aqui o Thiago Sarques. Time morto, fora Tite, vocês estão de brincadeira.
treinador retranqueiro. E aí, disse o Daniel Marques. Manuel Ferreira botou carinha aqui de revolta. Daqui a pouco tem entrevista coletiva do Tite em falar nisso. Empatamos na casa deles. Mas isso aí, na boa, assim. Esse discurso, empatamos na casa deles. Tá, e daí? Por causa disso, e só por causa disso tem que dizer que o Tite acertou nas escolhas? Não, eu discordo dessa. Daqui a pouco entrevista coletiva do Tite. Hoje foi triste, muitos erros. Fala grande Vene Casagrande. Fala Lucas Miguel. Rapaz, o que você manda? Torcida moadinha do caramba, reclamando de tudo para variar. Merece voltar os anos de 2010 para baixo. Esses anos aí foram tensos. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. E o seu comentário também, que é muito importante. Deixa o que você achou aí dessa partida, né? Dos comentários, da análise aí dos comentaristas da mídia, né, de todo o Brasil que falou. Foi um jogo fraco, de fato, né? Se espera muito de Flamengo e Palmeiras. É um jogo que move as duas maiores potências aqui da América do Sul, do Brasil principalmente. Então, se esperava mais. Mas para o Flamengo empatar fora de casa com o Palmeiras não é tão ruim assim, né? Pior seria em casa, no Maracanã, que tem obrigação de vencer. Mas o Flamengo poderia ter buscado sim a vitória. Mesmo sendo o Palmeiras, tem time para isso. E o Tite optou, né, por poupar, né? Enfim, a gente vai ver se ele tomou a melhor decisão na quarta-feira. Mas deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino, comentário, ok? E em breve teremos aqui mais vídeos no nosso canal. Tamo junto.